Olá, pessoal, é isso mesmo. A gente está começando mais um Dialogando, hashtag Fique em Casa. Hoje, um pouco mais cedo do que vocês estão acostumados, porque nessa tarde de segunda-feira, a gente vai ter a honra de bater o papo com o ex-deputado federal do Rio de Janeiro, Brizola Neto. Um dado bem interessante, o João Vicente Goulart, filho do Jango, o Carlos Brizola, Brizola Neto, neto do Leonel Brizola, e a Ana Maria Prestes, neta do Luiz Carlos Prestes, hoje são quadros que fazem parte da direção nacional do PCdoB. O Brizola Neto foi ministro do Trabalho do governo da presidenta Dilma, foi vereador do Rio de Janeiro, foi deputado federal. No período em que esteve no Congresso Nacional, sempre foi considerado um dos cabeças, pelo DIEESE, pelo DIAP, um dos cabeças do Congresso Nacional. Neto do grande Leonel Brizola, um dos estandartes, uma das referências da luta pela democracia, pelo trabalhismo. Brizola Neto começou muito cedo na militância política. Ele foi o presidente nacional da Juventude Socialista do PDT, cumpriu essa trajetória muito jovem de vereador do Rio de Janeiro, foi deputado federal e foi ministro do Trabalho e do Emprego. E começou na vida pública como secretário particular do Leonel Brizola, do seu avô, Leonel Brizola. É um prazer muito grande te receber aqui nesse Dialogando, Brizola Neto. Seja bem-vindo. Boa tarde, Evaldo. Para mim é um prazer estar aqui conversando contigo, né? A gente que tem tantos amigos em comuns aí no Ceará, e eu acho que você chamou a atenção para um ponto importante, né? Que é esse encontro que a gente está tendo hoje do trabalhismo, pelo menos dessa veia do trabalhismo, né? Comigo, João Vicente, alguns quadros aqui do Rio de Janeiro também, que sempre acompanharam o Brizola, como é o Eduardo Costa, que foi seu secretário de Saúde, e que hoje nos encontramos no Partido Comunista do Brasil. Eu acho que esse é um encontro histórico de trabalhistas e comunistas que, sempre que tiveram juntos, eu posso te dizer que o povo brasileiro agradeceu, porque a gente sempre esteve do lado da defesa do povo, do Brasil, da classe trabalhadora, enfim, né, de um país soberano que almejasse justiça social para o seu povo. Então é uma alegria poder estar debatendo hoje aqui contigo e tenho certeza que a gente vai poder fazer um bom diálogo nesse momento difícil, né, que está vivendo o nosso país, né, Evaldo? Nosso país e o mundo, né, Brizola Neto? Eu vou começar exatamente a partir dessa perspectiva. O mundo está acometido pelo Covid-19. O Brasil, que no início do ano já tinha uma marca superior a 12 milhões de trabalhadores desempregados, hoje, na verdade, o cenário é muito grave. Aponta para um cenário de recessão sem precedentes diante do quadro agravado pela saúde pública. Então, a gente, tomando como referência a sua trajetória, ex-ministro do Trabalho, eu pergunto para você, Brizola Neto, qual deve ser o ponto de partida de políticas públicas para suprir as necessidades da população nesse contexto, tomando como referência a questão do emprego? Olha, nesse contexto que a gente está vivendo, né, de pandemia mundial, né, essa crise sanitária que o mundo inteiro enfrenta, né, que hoje já passou a marca oficial, né, porque a gente sabe que é uma subnotificação enorme de mais de 3 milhões de casos, né, com muitas pessoas morrendo ao redor do mundo, e aqui no Brasil não é diferente. É óbvio, né, que nesse contexto o mundo se prepara para uma grande retração econômica. E nesse momento, Evaldo, não tem jeito. Nesse momento só tem um caminho, aliás, o mundo inteiro está mostrando isso, né? Que é justamente a intervenção do Estado. O Estado precisa intervir na economia para salvar empregos, para ajudar na renda dos informais, daqueles que estão desempregados, daqueles que precisam, que perderam a condição de ter sua renda diária com a necessidade do isolamento social, e o Estado ele precisa vir em socorro dessas pessoas, precisa garantir renda emergencial, precisa vir em socorro das pequenas, das médias e das microempresas, garantindo crédito para manter os empregos, porque só o Estado, nesse momento de crise, aliás, é interessante a gente viver esse momento, né, porque o Estado tão demonizado, hoje é o único caminho que o mundo aponta para a gente superar a crise, tanto a crise sanitária, você vê a importância do nosso sistema único de saúde, né? A gente tem um sistema público
né, que busca ter um atendimento universal, com equidade, que, sem dúvida nenhuma, não é o sistema ideal, a gente precisa aperfeiçoar muito o nosso sistema único de saúde, mas é muito importante ter um sistema público robusto para a gente estar conseguindo, de alguma maneira, responder à crise sanitária. Então, na saúde, é o Estado e o investimento público que salva vidas. E na economia também. Na economia, é o dinheiro do Estado que vem agora em socorro das pessoas que perderam a renda e é o dinheiro do Estado que precisa vir em socorro das empresas, garantindo crédito para que elas possam suportar esse período da epidemia. Porque uma coisa precisa ficar muito clara: não há contradição nenhuma, né, Evaldo, entre a gente salvar vidas e proteger a economia. O fato é que hoje a gente está enfrentando uma epidemia que você não tem um remédio, você não tem um tratamento indicado, você não tem vacina, você não tem nenhum medicamento que seja apropriado a esse tratamento. E que nessas condições, e mais do que isso, uma epidemia que está matando, né, milhares de pessoas ao redor do mundo, e aqui no Brasil não é diferente. Então, nessas condições, a gente precisa manter, né, radicalmente as medidas de isolamento social, porque é a única arma que a gente tem para enfrentar essa epidemia do coronavírus. E por isso o Estado é tão necessário nesse momento. Como eu falei, o Estado precisa vir em socorro da economia do país, precisa salvar a renda dos brasileiros que perderam a renda, precisa garantir os empregos, né, dos trabalhadores formais e informais, garantindo crédito às pequenas, às microempresas e aos microempreendedores individuais para que eles possam se manter durante esse período de necessário recolhimento social. Interessante, Brizola, que nesses novos dias que abalam o mundo, que abalam essa vertigem das mudanças de conceitos, um dado interessante. O Boris Johnson, o premier da Inglaterra, que foi eleito na esteira da emergência de uma extrema-direita populista, né, que prega exatamente, entre outras falácias, a história do Estado mínimo. Boris Johnson pegou o coronavírus. E o que salvou a vida dele, a situação dele foi bem dramática. O que salvou a Sim. vida do Boris Johnson lá na Inglaterra foi o sistema de saúde pública da Inglaterra, que serviu de referência, inclusive, para a implantação do nosso sistema único de saúde no Brasil, que é uma das grandes conquistas, e agora a gente percebe mais do que nunca a importância da defesa do SUS. Eu vou fazer aqui uma provocação contigo sobre a tua experiência no Congresso Nacional. Você foi contemporâneo ali do presidente, do atual presidente do Brasil, no Congresso Nacional, né? Você teve um mandato, você e o atual presidente do Brasil foram eleitos pelo Estado do Rio de Janeiro deputados federais. E já naquela época, enquanto você era um dos parlamentares mais respeitados, o Bolsonaro era do baixíssimo clero. Agora, nesse momento, a gente percebe uma história interessante. O Congresso Nacional aprovou a lei do auxílio emergencial lá no mês de março, inclusive ampliando os recursos da proposta insuficiente que foi apresentada pelo Bolsonaro. Eu acho que você pode lembrar um pouquinho essa história aqui, porque a proposta aprovada no Congresso é de R$ 600 e pode chegar até 1.200, mas não era isso que o Bolsonaro queria, não. O Bolsonaro demorou a sancionar o projeto que foi aprovado lá no Congresso Nacional, e a própria Caixa Econômica teve dificuldades de dar eficácia ao projeto aprovado. Foi, inclusive, criada uma campanha #PagaLogoBolsonaro. Como é que você avalia a postura do atual presidente Bolsonaro diante dessa questão do auxílio emergencial para os setores mais vulneráveis da sociedade brasileira? Olha, é impressionante, Evaldo, o que a gente está vendo, né? Porque apesar da gente estar vivendo esse processo, né, que a gente falou aqui no começo da nossa live, né, de pandemia mundial, de retração econômica, né, o governo continua, né, com a sua lógica, né, de privilegiar o setor financeiro, né, de não dar importância à economia real, de não garantir
os recursos para a economia real e nem a renda dos brasileiros. Eu acho que é muito importante, né, que as pessoas compreendam que a renda emergencial foi uma conquista da oposição e do parlamento brasileiro. Né? Foi o Congresso Nacional que garantiu esse auxílio de R$ 600, podendo chegar a R$ 1.200 no caso das mulheres chefes de família. Porque a gente se lembra muito bem, né, a proposta do senhor Bolsonaro era uma espécie de vale, né, de oferecer R$ 200 de auxílio, né, para as famílias que mais necessitadas, para os informais, enfim, ele queria reduzir o auxílio emergencial a R$ 200, e a gente sabe que R$ 200 é um valor insuficiente sequer para a gente conseguir comprar uma cesta básica na maioria das capitais brasileiras. Mais do que isso, é importante a gente lembrar que a oposição trabalhou muito lá no Congresso para garantir, né, a proposta da oposição era uma renda emergencial no valor de um salário mínimo, né, e aí nas negociações que a gente teve ali com os demais setores do Congresso Nacional, chegou esse valor de R$ 600 a R$ 1.200. Agora, o fundamental é entender que essa é uma conquista do Congresso Nacional, porque se dependesse do Bolsonaro, né, o auxílio emergencial ia ser uma espécie de vale de R$ 200, que é o valor que ele achava adequado, que as famílias que perderam a renda deveriam se virar nesses meses de dificuldade, né, em que o isolamento social é uma necessidade para a gente enfrentar a pandemia do coronavírus. Essa questão que você falou lá do Boris Johnson na Inglaterra é um símbolo, né? Ele que sempre foi um defensor do Estado mínimo, da não intervenção do Estado, ele teve a sua vida salva pelo sistema público de saúde. E a gente vê a diferença, né, de um país que tem um sistema público de saúde para um país que não tem. A gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, que ainda é a maior economia do mundo, né? Está prestes a deixar de ser, mas ainda é a maior economia do mundo. E hoje é o país que tem disparado o maior número de mortes, o maior número de infectados e também o maior número de mortes. E outra coisa que é importante é ver como a epidemia disparou em todos esses países que negligenciaram, né, que negligenciaram as medidas de isolamento social. Então, a epidemia está explodindo no Reino Unido, a epidemia está explodindo nos Estados Unidos, e a gente espera muito, né, embora os números estão dizendo o contrário, que isso não ocorra no Brasil. Eu estou falando isso porque a gente já tem aqui no Brasil, né, um número de mais de 4.000 mortes, são 4.300 mortes confirmadas, mas a gente sabe também que há uma subnotificação enorme, né? Há muitos casos que não foram sequer colhidas amostras de óbitos para se verificar se esses óbitos ocorreram em virtude do coronavírus. Eu estava vendo um número que foi divulgado de um balanço das secretarias de saúde de todos os estados, né? E sobre a subnotificação, fala que existe ainda 3.800 mortes suspeitas, né, que estão sendo investigadas, que estão aguardando os testes para se confirmar que foram mortes provocadas pelo Covid-19, e que 4.300 óbitos suspeitos de pessoas que morreram por síndrome respiratória aguda grave não tiveram sequer as amostras colhidas para que se pudesse verificar se esses óbitos ocorreram ou não em virtude da epidemia do coronavírus. O que é muito grave, Brizola Neto, é que no início dessa tragédia, ao longo da tragédia, a postura do presidente da República, né? Um presidente que negava o impacto, o alcance do coronavírus, dizia que era apenas uma gripezinha. Ele chegou a dizer que, pelo seu histórico de atleta, ele não teria maiores consequências. A gripe, caso ele tivesse, o coronavírus, não teria maiores consequências. É o mesmo presidente que dizia que se essa pandemia chegasse aqui, era para tratar a pandemia como homem, né? Encarar a pandemia de frente. Quando perguntaram a este presidente sobre o aumento da quantidade de mortos, ele dizia que não estava interessado nisso, que ele não era coveiro. É o presidente que desrespeitou as normas da Organização Mundial de Saúde, que despreza a razão,
a ciência, a democracia, que demitiu o Mandetta, o ministro da Saúde. Veja bem, aqui eu não estou fazendo nenhuma defesa do ministro da Saúde do Bolsonaro, mas que demitiu o Mandetta porque o Mandetta estava seguindo recomendações da OMS, entre outras barbaridades. Então, a tragédia do nosso tempo é exatamente a irresponsabilidade de um presidente que não parece estar à altura do desafio que a história lhe impôs. Muito interessante, outro aspecto bem interessante aqui, é que é o mesmo presidente, o Brizola Neto, acabou de fazer as ponderações, amparado na razão, na ciência, na orientação médica, que não existe alternativa senão isolamento social. É o presidente que acaba indo de frente, se batendo contra essa orientação e chamando aglomerações para questionar as instituições do Estado democrático de direito. Então, a questão é esta. Eu pergunto para quem tem no sangue, na linhagem, a marca da resistência e a defesa da legalidade. Né? Desde a trajetória da família, eu lembro do seu avô organizando a cadeia da legalidade para garantir a posse do João Goulart após a renúncia do Jânio Quadros em 1961. A marca da defesa dos trabalhadores, do trabalhismo, da democracia, do Estado de Direito, é uma marca da trajetória da família Brizola, do qual você é o principal, é o grande expoente, é a grande referência para a gente. Eu queria que você ponderasse exatamente isso. Bolsonaro é uma ameaça à democracia? É uma ameaça às instituições nesse país? Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, Evaldo. Bolsonaro está agindo como um verdadeiro mensageiro da morte, né? Ele é uma ameaça não só à democracia no país, mas ele é uma ameaça à saúde pública do nosso país. A gente está vendo o que está acontecendo nos hospitais das principais capitais de todo o Brasil, aí em Fortaleza, em Manaus, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, que é a cidade mais rica do país, né? O sistema de saúde está trabalhando no seu limite. Aqui no Rio de Janeiro, só para você ter uma ideia do que está acontecendo, já existe uma fila de mais de 300 acometidos pela Covid que estão aguardando a vaga de um leito de UTI, porque o sistema aqui na cidade do Rio de Janeiro está completamente colapsado. Você não tem um leito de UTI disponível aqui na cidade. E aí, no meio dessa... A gente sabe que o isolamento social ele é fundamental para frear a velocidade da contaminação, né? E aí, no meio desse caos que está acontecendo no sistema de saúde, dos trabalhadores, esses verdadeiros heróis, né, que são os trabalhadores da área de saúde, que estão ali arriscando suas vidas para cuidar, né, dos enfermos pela Covid-19, muitas vezes estão indo trabalhar sem a devida proteção, sem receber os equipamentos de proteção individual, ou tendo que fazer reuso ou um uso inadequado desses equipamentos de proteção individual. E a gente tem um presidente, né, que vai, como você disse muito bem, ele vai contra a ciência, ele vai contra o Sistema Único de Saúde, porque os profissionais de saúde estão apelando, eles fazem, são diversas as manifestações de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, né, que estão apelando para que a população permaneça em casa, porque o sistema está completamente colapsado, e o presidente da República vai na contramão do que diz a OMS, vai na contramão do que diz todos os especialistas da área de saúde, e vai justamente agravando essa situação, porque o brasileiro muitas vezes fica confuso, né? Se tem na presidência da República alguém que diz que o isolamento social não é necessário, e a gente vê que em muitos lugares as medidas de isolamento social foram afrouxadas, e isso representa um grave perigo para esse momento que a gente está vivendo. Então, o Bolsonaro, esse fato, né, dele estar indo contra as medidas de isolamento social, saindo à rua, promovendo aglomerações, esse é mais um crime do Bolsonaro, um crime de responsabilidade que deve ser apurado e que ele tem que responder, porque as consequências desse crime são gravíssimas. As consequências desse crime dele é o colapso do nosso sistema de saúde
e a morte de milhares de brasileiros que, infelizmente, não vão poder ter o atendimento adequado nesse momento difícil de enfrentamento da pandemia. Então, Bolsonaro é isso. Bolsonaro, nós conhecemos o Bolsonaro há muito tempo. Eu vi esse ovo de serpente ser chocado lá no Congresso Nacional, viu, Evaldo? E a gente teve vários momentos, né, de confrontação. Às vezes eu ouvia de muitas pessoas: não liga para esse cara, isso é uma pessoa sem expressão, isso é alguém que não vai, não dê ibope para esse Bolsonaro. E a gente combatendo, porque desde lá do Congresso Nacional sempre foi alguém que pregou contra a democracia, sempre foi alguém que falava da defesa da tortura, falava da defesa das milícias, enfim, era alguém que não tinha capacidade de conviver com a ordem democrática. Nós vimos isso desde o começo, tivemos diversos embates com ele lá no Congresso Nacional. Em alguns a gente teve ao nosso lado gente, né, que estava lá no Congresso Nacional nessa legislatura, se eu não me engano, acho que foi a legislatura de 2006 a 2010, né? E a gente teve do nosso lado o nosso bravo governador Flávio Dino, que na época era deputado federal, também foi para o enfrentamento com o Bolsonaro. O próprio Ciro Gomes também estava com a gente no Congresso Nacional, fizemos esse enfrentamento com o Bolsonaro e denunciamos, né, o seu desprezo pela democracia, pelos direitos humanos, que hoje a gente está vendo se confirmar na presidência da República. O Bolsonaro, ele está a todo instante, né, afrontando a democracia do nosso país e está cometendo, né, uma série de crimes, né, crimes de responsabilidade que, na minha opinião e na opinião de várias lideranças políticas, de vários setores da sociedade brasileira, fazem com que a permanência dele na presidência da República não possa mais ser possível, né? Nós precisamos de uma solução que afaste o Bolsonaro da presidência da República pela saúde do povo brasileiro, né? E pelas garantias da democracia no nosso país. É interessante, né? O Brizola Neto ele faz referências ao ovo da serpente, que é uma expressão do Bergman sobre o nascimento do nazismo, né? Do nacional-socialismo na Alemanha. Eu vou aqui na mesma tradição intelectual, o Brecht é que diz que a cadela do fascismo está permanentemente no cio. Então, esse cio fascista, o momento em que o fascismo foi sendo brotado, Bolsonaro passou quase 3 décadas no Congresso Nacional fazendo uma pregação da escuridão, das trevas. Então a gente não pode falar que foi pego de surpresa pelas ideias do Bolsonaro. Foi aquele mesmo Bolsonaro que no voto do golpe contra a Dilma, do impeachment da presidenta, prestou uma homenagem ao Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos mais bárbaros torturadores, reconhecidos como torturadores na história do nosso país. Você faz uma referência, Brizola Neto, que eu acho bem interessante, pela sua convivência no parlamento com 2 grandes quadros, no caso, o Ciro Gomes, né, que cumpriu uma trajetória, cumpriu muitas responsabilidades no país, e que é aqui do Ceará, e o governador do Maranhão, Flávio Dino, que também cumpriu muitas missões, e faz referências a esses 2 nomes. É importante a construção de uma unidade, não é? De uma frente de salvação. Eu queria que você analisasse exatamente a importância para a salvação do país, para preservar as instituições, o Estado de Direito, de que a gente consiga dialogar com atores de diferentes perspectivas em defesa da democracia e para o enfrentamento a barbárie que é representado pelo governo Bolsonaro e por essa tragédia da extrema-direita. Olha, Valdo, é claro que, né, como eu te citei aqui, hoje o Ciro Gomes e o governador Flávio Dino, para mim, são as 2 principais referências que a gente tem, né, onde eu vejo neles uma espécie de continuidade, né, daquilo que era a pregação de Leonel Brizola, né, na defesa de um país independente, de um país soberano, que seja capaz de prover desenvolvimento econômico e justiça social. Só que o momento que nós estamos vivendo, nós temos que ir além.
né? Nós temos que ter capacidade de aglutinar amplas forças para isolar o Bolsonaro, criar uma frente verdadeiramente ampla que reúna, além das nossas lideranças, aqueles que são as nossas referências, reúna outros setores, que, aliás, já está acontecendo na prática, né? Hoje a gente está vendo um governo que está se dissolvendo, um governo que está se dissolvendo interna e externamente. Então, hoje, Bolsonaro não tem diálogo com nenhum dos governadores brasileiros, né? Hoje, Bolsonaro não tem diálogo no Congresso Nacional. Hoje, Bolsonaro tem muitas dificuldades, inclusive, dentro do judiciário brasileiro, né? Muitos setores do judiciário, do Supremo Tribunal Federal e agora até setores do próprio Ministério Público já mostram a sua aversão à conduta do presidente. Então, o caminho realmente é esse, né? Nós precisamos formar uma grande frente, né, que vá além das nossas referências, que vá além da esquerda tradicional do nosso país, né, e amplie para que a gente seja capaz de isolar o Bolsonaro e tratar dessa questão emergencial, que é tirar o Bolsonaro da presidência da República. Hoje a gente tem um presidente que não tem condições de liderar o país nesse momento grave que a gente está vivendo. O Brasil deu muito azar, né, nesse momento que a gente enfrenta a maior crise sanitária da nossa geração, né, a maior crise sanitária em 100 anos, né, que a gente vai ter pela frente um processo profundo de recessão econômica, a gente ter um presidente completamente despreparado, um inepto conduzindo a presidência da República. Então, eu acho que é questão dessa articulação avançar. Já existem muitas medidas que estão em curso no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal, que eu tenho muita esperança que a gente chegue a um termo, né, para afastar esse insano, porque o Bolsonaro perdeu qualquer capacidade da gente tratar ele como uma pessoa que tem as faculdades mentais apropriadas, porque o que ele tem pregado, ele tem pregado a defesa da morte, né? O que ele tem pregado é quando ele fala contra o isolamento social, dizendo que ele faz isso para salvar empregos, na verdade é uma grande mentira, porque as experiências no mundo inteiro mostram que só é possível a recuperação econômica quando minimamente se tem essa epidemia controlada. E Bolsonaro faz de tudo para que a epidemia no Brasil alcance números estratosféricos. Então, a gente precisa realmente apoiar essas medidas. Eu acho que a situação do Bolsonaro é cada vez mais grave, além dele estar cada vez mais isolado politicamente. Como eu te disse, ele tem cometido seguidos crimes de responsabilidade que estão sendo apurados. O último é esse aí, que tomou proporções nacionais com a demissão do ministro Moro, né, onde o ministro Moro acusa o Bolsonaro de estar intervindo, né, na Polícia Federal. Antes ele dizia que estava tentando intervir, mas agora ele está intervindo na prática, porque ele demitiu o diretor-geral e está preparando a nomeação de um apaniguado, alguém que é muito próximo dos seus filhos, para que ele tenha acesso a informações, né, que são restritas da Polícia Federal e inquéritos que atingem diretamente os seus filhos. Então, isso é muito grave que está acontecendo. E esse é mais um crime de responsabilidade, né, que está sendo apurado pelo Congresso Nacional. Existem duas iniciativas em curso no Congresso Nacional. Uma é a coleta de assinaturas para a abertura de uma CPI para verificar essa interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, né, uma iniciativa do Partido Comunista do Brasil. E a outra é um pedido de impeachment, que, se eu não me engano, também está sendo protocolado hoje, justamente baseado na tentativa do Bolsonaro de intervir na Polícia Federal e também nos seus crimes de responsabilidade por estar agindo contra as orientações, né, da Organização Mundial de Saúde, da ciência, enfim, agindo contra as orientações das autoridades sanitárias para a gente combater como deveria essa epidemia aqui no Brasil.
Brizola Neto, eu quero aqui, para o amigo, a amiga que está ligando agora no Dialogando, a gente está batendo um papo sobre a pandemia, sobre a crise da democracia, sobre o mais recente confronto Bolsonaro e Moro. O governo Bolsonaro ele subverte qualquer manual de ciência política, ele está em guerra permanente, inclusive com os aliados de até ontem. Ele que se propunha a ser a nova política, agora parece abraçado ao Roberto Jefferson e aquilo que representa a expressão máxima da corrupção, do atraso, das raízes oligárquicas do nosso país. Então, quem está entrando agora, compartilhe aí na sua linha do tempo, aqui mais uma edição muito especial do Dialogando. Hoje a gente está conversando com Brizola Neto e eu queria, para você, Brizola, prestar uma homenagem ao seu avô. A gente fez aqui uma seleção de alguns trechos, de algumas intervenções importantes do Brizola, apaixonadas, como o Brizola construiu ao longo de toda a sua trajetória. Eu queria compartilhar com você, Brizola Neto, e com os amigos que estão acompanhando, dialogando. Vamos ver uma passagenzinha do Brizola que honra a história do nosso país. Vamos. Nós não podemos ter um governo que se mostre insensível aos sofrimentos do povo brasileiro e adote toda uma linha, né, administrativa, toda uma política que, a rigor, não está levando em conta o que se passa com o ser humano. Não há Brasil sem ser humano, não há Brasil sem o povo brasileiro. E eles estão querendo transformar o Brasil numa empresa que pode demitir empregados para enxugar a sua economia privada, particular. Vocês não sabem, jovens do meu país, a força que vocês têm. É dos jovens que surgem os grandes movimentos transformadores. Raramente vocês encontram um homem encanecido de cabelos brancos nessas vanguardas. Em geral, as vanguardas transformadoras da humanidade foram sempre constituídas pela energia dos jovens. Somos 120 milhões de habitantes. Este processo não vai parar. Aconteça o que acontecer em Brasília, podem construir os artifícios que quiserem, governo neste país só será estável, só poderá existir mesmo como o voto do povo brasileiro. Pois vamos cantar este hino que expressa tudo isto. É aquele que eu até no exílio eu cantava naqueles 15 anos de desterro. É uma letra assim, vejam que maravilha. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar. Viva Leonel de Moura Brizola, que orgulho grande. Tem muita gente ligada aqui, viu, Brizola Neto? Tá o Túlio, a professora Tânia, o Araújo, muitos professores, muitos diretores, uma boa parte de uma militância da juventude do PDT, da UJS, muita gente compartilhando e comentando aqui essa postagem. Ele vai ficar, o Dialogando de hoje, essa edição muito especial, vai ficar à disposição de todos vocês para que a gente possa assistir em outras oportunidades. Foi uma aula de luta. Eu queria que você comentasse um pouco a tua relação com o Brizola. Você conviveu de forma muito, muito íntima, muito próxima. Para além de ser o neto do Brizola, foi o secretário particular do Brizola. Como é que era essa figura que se movia com tanta intensidade e com tanta paixão pelo país? O nacionalismo e o trabalhismo como marcas da história de Leonel Brizola. Poxa, Evaldo, muito bacana, né, você fazer esse apanhado aí, né, do Brizola, desses depoimentos, desses momentos do Brizola. A gente lembra assim, que energia, né, que força para estar trabalhando em defesa do povo brasileiro, de um Brasil independente, de um Brasil soberano, né, e que atualidade,
né? Você pega esses pronunciamentos, parece que eles poderiam estar sendo feitos hoje. Eu tive hoje eu tenho certeza disso, eu tive esse privilégio na minha vida, né, de nascer neto de um brasileiro como Leonel Brizola. E tive o privilégio de poder ser o seu secretário particular durante 10 anos. E, Evaldo, o que eu posso te dizer é que ali foi a minha grande escola, ali foi a minha verdadeira a universidade, a oportunidade que eu tive de conviver diariamente, né, com um homem que ensinava a gente, né, mais do que pela retórica, mais do que, né, por qualquer sermão que às vezes vinham e às vezes eram pesados. Trabalhar com Brizola era uma alta exigência assim, que a gente tinha, mas, acima de tudo, pelo exemplo, né? Eu me lembro que trabalhava diariamente com ele, chegava lá cedinho, às vezes eu tinha que entrar lá às 7 horas da manhã, irmão. E aí chegava lá, estava lá, sempre acordado. Às vezes comecei muito novo, quando comecei a trabalhar com ele, tinha 16 anos. 16 anos. E às vezes atrasava, então às vezes chegava às 7h30, e aí chegava, ele já estava lá, já tinha lido todos os jornais, já estava trabalhando, atuando, né, na articulação política. Eu já comecei a trabalhar no momento em que ele não era mais governador, mas continuava a ser uma referência, né? Por mais que ele já não tivesse, né, toda aquela repercussão eleitoral que ele teve até o governo dele aqui no Rio de Janeiro, na década de 90, né? Mas o Brizola continuava a ser uma referência que continua a ser até hoje, Evaldo. Eu acho que essa é a questão principal. E por isso também tenho tanta admiração por esses líderes que eu citei antes, como o caso do governador Flávio Dino e do Ciro Gomes. Porque o Brizola, ele deixou um legado, né? Um legado de um caminho brasileiro para o desenvolvimento. E ele tinha um princípio que, aliás, ele aprendeu com o presidente Getúlio Vargas, né? Que era mais ou menos uma coisa que dizia assim: país sem soberania não tem desenvolvimento econômico. Ou seja, ou a gente garante e afirma, né, a nossa nação como um país soberano, ou a gente não vai conseguir desenvolver a nossa economia. E país que não tem desenvolvimento econômico não consegue promover a justiça social para o nosso povo. Você veja essa síntese, como ela é importante, como ela mostra um caminho genuíno, um caminho verdadeiro para o Brasil superar o seu atraso, para o Brasil tirar, né, o seu povo que hoje anda mergulhado na miséria e no abandono. O país que precisa afirmar sua soberania. O que é isso, Evaldo? É um país que precisa pegar sua enorme riqueza natural, né, e a sua população de mais de 200 milhões de habitantes e desenvolver as suas forças produtivas. Um país que tenha autonomia, e você vê como essa autonomia está fazendo falta, né? Tinha esse pessoal aí do Estado Mínimo, esse pessoal aí formado pela Escola de Chicago, que dizia que a gente não tinha mais que produzir nada, porque era mais fácil importar da China, porque na China vendia mais barato. A consequência está aí, ó. A gente hoje não tem capacidade de produzir respiradores, a gente não tem capacidade de produzir os equipamentos fundamentais para organizar um leito de UTI, a gente não tem sequer capacidade de produzir os equipamentos de proteção individual para garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores da saúde que estão enfrentando, né, essa epidemia de Covid-19. Então, esse é um caminho que o Brasil necessariamente precisa voltar a trilhar para superar as suas profundas desigualdades, né? Ou o Brasil afirma sua soberania e desenvolve as suas forças produtivas, professor, ou, infelizmente, a gente não vai conseguir superar o atraso e a miséria que, infelizmente, aí bate na porta de muitos brasileiros. Ei, Brizola Neto, muita gente comentando aqui, compartilhando essa nossa conversa. Eu estou aqui pedindo desculpas a essas pessoas. Eu estou aqui pegando 3 comentários muito rapidamente aqui. A Tânia Lúcia Cardoso Soares comenta: como afastar um político que comete crimes contra a democracia há décadas, apesar de reiteradas ofensas à democracia, muitas vezes crimes contra a Constituição. Você acredita que a classe brasileira vai reagir? A sociedade brasileira está lançada à sua própria sorte?
O professor Antônio Araújo diz: prezado Brizola Neto, deixando um pouco o Bolsonaro de lado, você nasceu no Rio Grande do Sul e fez do Rio de Janeiro a sua morada. Pois bem, o compositor cearense Roger Rogério compôs Chão Sagrado, a belíssima canção que diz assim: você conhece o Nordeste, palmilhou seu chão sagrado, viu cascavel e coluna, sol quente para todo lado. Inspirado no Roger, eu acho que conhece bem o Roger Rogério, é a Carol, viu? Inspirado no Roger, eu lhe pergunto, qual é a visão que você tem do sertão nordestino, especialmente do povo nordestino, que nas eleições passadas disse um sonoro não ao Bolsonaro? Um abraço do professor Araújo. A Gabriela Freitas está dizendo que homenagem linda ao Brizola. Muitas das falas dele continuam atuais. Parabéns pela promoção desse importante debate, vereador. O Jefferson Araújo Viana está mandando aqui: grande Evaldo, manda um oi aí para os seus alunos, ex-alunos do Espaço Aberto, maravilhosas aulas de história, grande abraço. Eu acho que a aula hoje foi do Brizola Neto, viu, Jefferson? Você quer responder alguma dessas pessoas? Não, claro que sim. Eu acho, bom, primeiro começar aí dessa questão, né, de como a gente enxerga o Nordeste. Hoje eu tenho essa alegria, né? Eu sou casado com uma cearense, que aliás você conhece muito bem, que é a Carol, né, Evaldo? E a gente vê a força que o Nordeste tem, né? O Nordeste hoje, né, é a região mais consciente do Brasil. Foi a região que disse não a Bolsonaro desde o processo eleitoral de 2018. Foi a região mais lúcida do nosso país. Foi a região que resistiu a todo esse movimento, que é um movimento internacional, né, Evaldo? Movimento que levou o Bolsonaro à eleição aqui no Brasil é um movimento do ultraconservadorismo internacional, né, que foi o mesmo movimento que levou o Trump à vitória nos Estados Unidos, né, que fez a Inglaterra cometer o suicídio de entrar no Brexit para sair da União Europeia, que colocou o Boris Johnson como primeiro-ministro da Inglaterra, e foi esse mesmo movimento baseado, né, numa indústria de mentiras, né, que inclusive está sendo desmontada agora pela Polícia Federal, que talvez seja o principal inquérito que o Bolsonaro tem tanto medo, né, e por isso está com tanta vontade de intervir na Polícia Federal, que é esse escritório do ódio, né, esse gabinete do ódio que dissemina mentiras pela internet a partir do controle, né, de instrumentos de tecnologia, dos robôs, dos algoritmos da internet, do banco de dados dessas multinacionais das redes sociais, como é o caso do Facebook, do WhatsApp, e com o financiamento que precisa ser descoberto, que é um financiamento bilionário, né, que está permitindo que se dissemine tantas inverdades pelas redes sociais. Então, o Nordeste ele mostrou que ele está vacinado contra isso. Inclusive, o Ceará, né, de todos os estados do Nordeste, é o principal estado onde o Bolsonaro não ganhou em nenhuma urna, né? Que eu sei muito bem disso aí. Inclusive, o Bolsonaro foi o terceiro colocado aí no primeiro turno em todos os municípios cearenses. E eu tem uma história interessante. Mais algumas coisas. Tem uma história interessante, é que Brizola é um nome muito forte na cidade de Fortaleza e no estado do Ceará. A marca do Brizola, dos comícios que o Brizola realizou desde a campanha presidencial de 1989 aqui, Brizola Neto, na Praça do Ferreira, que é o coração, uma espécie de coração da República do Ceará, que é a praça aqui da cidade de Fortaleza. O Brizola fez um comício naquela praça, a praça tomada, os lenços avermelhados. Talvez isso ajude a entender porque tem tanta gente aqui comentando. A Mazé diz viva, Leonel Brizola, Mazé Citor Ramalho, Fátima Bezerra manda abraços, Neftan diz Brizola sempre, a Mazé fala, esse sim era um homem humano, Brizola saudades, a Inês Aparecida comenta, Shirley Mesquita fala fora Bolsonaro, a Elza Ferreira diz Brizola vive. Talvez isso ajude a entender um pouco a presença intensa da memória, da luta, do exemplo de Leonel Brizola aqui no Ceará, viu? Talvez
essa votação contra o Bolsonaro talvez expresse um pouco essa herança política que nos enche de orgulho do Brizola. Verdade. Você sabe que na eleição de 89, o Brizola ganhou a eleição em 3 capitais, né? Porto Alegre, Rio de Janeiro e Fortaleza, né? E vendo assim a história do nosso país, você sabe que o Rio Grande do Sul e o Ceará se encontram em muitos lugares, apesar da distância geográfica que os separam. Então, tanto o Rio Grande do Sul quanto o Ceará têm uma tradição trabalhista muito forte. Foram os primeiros estados a abolir a escravidão. O Ceará e, em seguida, o Rio Grande do Sul. A tradição trabalhista de defesa dos direitos e garantias, né, do trabalhador brasileiro é muito forte nesses estados, e eu concordo contigo. Acho que essa aí é a gênese aí que permitiu ao Ceará ter essa clarividência aí e está sendo tão bem conduzido como tem sido nos últimos anos, e é um exemplo, inclusive, para os outros estados federados, né? É um estado que, apesar da profunda crise econômica que vive o nosso país, é um estado que continua crescendo, é um estado que tem investimento público e que tem avançado muito na questão do desenvolvimento econômico e da justiça social. Agora, eu queria voltar em alguns pontos aqui que você falou também, porque não tem jeito, a gente precisa ter foco nesse momento e entender que a gente precisa combater, né, esse mal maior que hoje paira sobre o Brasil e o povo brasileiro, que é a presença do Bolsonaro na presidência da República. Eu convivi durante alguns anos com o Bolsonaro no Congresso Nacional. Era um deputado medíocre, dado as piores práticas fisiológicas dentro do Congresso Nacional. Todo mundo sabia que dentro do seu gabinete existia uma penca de funcionários fantasmas, que não tinha uma única iniciativa dentro do Congresso Nacional, não tinha um único projeto, não tinha um único projeto de lei em que ele se destacasse. Era verdadeiramente, passou 28 anos no Congresso Nacional sem fazer nada, ou pior, fazendo as piores práticas políticas, as práticas fisiológicas. E agora, né, o Bolsonaro está revelando a sua verdadeira natureza, Evaldo. Agora, ele, nesse momento de crise, né, numa tentativa desesperada de recompor a sua base no Congresso Nacional, ele está atraindo para o governo federal os piores setores da política nacional. É Roberto Jefferson, é Valdemar da Costa Neto, enfim, são os piores representantes da política nacional. A velha política que ele disse tanto combater, agora estão sendo atraídos para o governo em troca de cargos importantes da administração. É o velho toma lá da cá, abrindo espaço, né, para essas representações tradicionalmente corruptas, né, em nome de garantir uma base que consiga, de alguma maneira, impedir que avancem as investigações contra ele. Então, o Bolsonaro está mostrando a sua verdadeira cara, Evaldo. É um político fisiológico. Ninguém representa mais a velha política do que o Bolsonaro hoje no Brasil. Bom, o papo tá excelente. Na verdade, essas ponderações lúcidas, críticas do Brizola Neto, teve a participação de muita gente querida, alguns jornalistas aqui da cidade de Fortaleza, do estado do Ceará, que estão nos acompanhando também, muita gente da educação, mas infelizmente a gente precisa acabar com o programa agora. Eu quero agradecer muito ao Brizola Neto por esse encontro, eu espero que a gente volte a se reunir em breve, num contexto melhor, quando tudo isso passar. Muito obrigado, camarada, força, coragem, muita luz na sua luta aí no Rio de Janeiro. Fortaleza espera recebê-lo por aqui. A gente teve um orgulho grande, viu, Brizola Neto? Nós fizemos uma homenagem ao centenário do nascimento do João Goulart aqui na Câmara Municipal de Fortaleza e tivemos aqui a presença do João Vicente, que é seu tio, né? A gente pretende fazer algo semelhante também, a gente espera receber você aqui na cidade de Fortaleza brevemente. Muito obrigado por esse debate tão qualificado aqui no Dialogando.
Evaldo, eu que te agradeço o convite, uma alegria poder debater, né, com alguém tão qualificado, tão preparado, que presta um serviço tão relevante à população de Fortaleza e do Ceará. Né? Eu tenho certeza que esse diálogo que a gente fez agora virtualmente, a gente vai poder fazer pessoalmente, quem sabe aí em 22, comemorando o centenário do Brizola e também do Partido Comunista do Brasil. E eu fico muito feliz por esse nosso encontro. Espero que essa nossa conversa possa ter ajudado aí algumas pessoas a gente buscar o foco, né, daquilo que a gente precisa enfrentar no nosso país agora, que é justamente a gente superar essa crise política para tratar como se deve tratar o enfrentamento a essa epidemia que nós estamos vivendo. Muito obrigado, Evaldo, e força aí na luta. Valeu, pessoal. Encerramos aqui o nosso Dialogando, hashtag Fique em Casa. Foi realizado mais cedo essa semana. Fiquem ligados aqui nas nossas redes para as novidades e para acompanhar as novas lives que virão. E não esquece, se puder, fique em casa. Nós precisamos da colaboração de todos para superar o Covid-19. Forte abraço, a gente se encontra. Obrigado.